Imagine um lugar onde o solo rachado conta histórias de resistência, onde a chuva, mesmo rara, é celebrada como um milagre, onde cada espírito guarda vida e cada árvore, mesmo retorcida pelo tempo, se ergue com dignidade diante do sol escaldante. Essa é a Caatinga. Um bioma exclusivamente brasileiro, que pulsa no coração do Nordeste e desafia as leis da aridez com a sua biodiversidade única, suas cores discretas e sua força ancestral. Aqui, a vida aprendeu a ser econômica, inteligente e persistente. E nesse cenário aparentemente seco e duro, nascem frutos que alimentam, ervas que curam e histórias que emocionam. A caatinga não grita, ela sussurra ao ouvido atento de quem quer ouvir. Ela não se exibe, mas guarda um tesouro de conhecimento, cultura e também beleza rara. Hoje, nesse episódio especial do nosso podcast, a gente convida você a caminhar conosco por esse território encantado. Vamos falar sobre suas árvores, seus bichos, seu povo, seus mitos e, acima de tudo, sobre a sua importância para o Brasil e para o planeta. Porque proteger a caatinga é reconhecer que até a terra mais seca pode florescer, quando é respeitada e compreendida. Seja bem-vindo ao nosso episódio sobre a Caatinga, a Mata Branca, em homenagem ao Dia Nacional da Caatinga, que é celebrado em 28 de abril. Hoje, ela é a protagonista desse papo aqui. Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Moacir Marinheiro, do Identificando Árvores. E aqui, Reori Macena. E é isso aí, galera. Esse episódio é um episódio super especial que a gente vai gravar sobre a Caatinga, que tem a sua data comemorativa no dia 28 de abril. Vamos falar muitas coisas sobre a Caatinga, curiosidades, sobre as características desse bioma, que, como a gente falou, é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, a gente fica muito feliz de trazer esse episódio aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui nesse canal novo do Florescast, lembrando que agora nós estamos com um novo canal Florescast separado do canal do Florestal Brasil, então vamos ter 2 feeds aí para vocês seguirem. Tinha muita gente que comentava sobre essa questão de que mistura os vídeos, aí demora para achar os episódios lá. Sim. Então tem um canal só para o Florescast. Dá para você maratonar aí todos os episódios, botar na playlist, colocar na sequência aí, e ouvindo para o trabalho, na academia. Exatamente, muita gente ficava confusa, né? Ficava procurando os episódios, aí é muito vídeo já no feed, a galera ficava confusa, então mesmo com a playlist lá, nós decidimos criar um outro canal. Estamos upando também os vídeos antigos, então se você quiser ver os vídeos antigos dos Florescast, vão estar todos lá também, os podcasts em vídeo, né? Vão estar todos nesse canal novo do Florescast. Moacir, fala um pouquinho também do teu canal aí, dá um recado, faz um jabá aí do Identificando Árvores. Alô, galera! Mais uma vez estamos juntos aqui com o pessoal do Florestal Brasil, é um prazer imenso. E quem não conhece ainda, dá um pulinho lá no Instagram, @Identificando Árvores, tudo junto, e vamos aprender um pouquinho aí sobre taxonomia, sobre dendrologia, sobre identificação e reconhecimento de espécies arbóreas, tá bom? Chega lá para dar uma força. Isso aí, o Moacir já é de casa, já tá membro fixo aqui do cast do Florescast. Hoje a gente tá aqui com um time de elite desfalcado, porque o Arthur tá de licença paternidade aí, a Aruana nasceu, então tá exigindo muito aí do nosso amigo. Que fofinho. O Harry já passou por isso recentemente, então a gente sabe como é que é. Então hoje não vamos ter a participação do Arthur, mas nos próximos aí ele volta, beleza? Então vamos começar falando o que é a Caatinga, né? Porque como muitas coisas no Brasil vêm de nomes indígenas, né? E a Caatinga vem do termo tupi, né? Então quem quer começar aí explicando de onde vem o nome Caatinga? O que significa Caatinga? É um termo que vem do tupi, que significa mata branca, e é bem característico porque tem um período longo de seca ali, pelo menos 9 meses, e nesse período a caracterização da vegetação desse bioma é justamente ficar mais esbranquiçada ali, sabe? Talvez seja até uma estratégia evolutiva aí, mas o fato é que ela fica mais seca, mais esbranquiçada, mudando totalmente de cor, realmente inverte totalmente, fica totalmente verde no período chuvoso aí, que é cerca de 3 meses durante o ano, hein? Quem teve aí a oportunidade já de conhecer a Caatinga, né? Principalmente aqui, indo para o interior de Pernambuco, sertão, a gente pega um caminho com a pista, né? Aquela pista retilínea, e realmente você vê muito a diferença de quando tá ela em época de seca e época, sinceramente, quando eu peguei ela em época de chuva, né? O início de uma chuva até nem foi tão grande.
a gente vê, fica maravilhado com a diferença, né? A paisagem também fica muito bonita. Pôr do sol na Caatinga também maravilhoso. Aqui tem muita paisagem bonita para aproveitar de Caatinga e realmente é uma diferença gritante, assim. Para quem não conhece, vale a pena conferir. A Caatinga hoje ela ocupa mais ou menos 10%, né, 11% do território do Brasil. Está presente em vários estados, né? Estado de Pernambuco aí onde o Moacir mora. Tu mora em Pernambuco, né, Moacir? Isso. Eu tava falando Porque será que quando no meio da minha fala eu fiquei pensando, será que ele mora em Pernambuco mesmo? Mas é em Pernambuco mesmo, né? Porque também o Moacir vive viajando, sei lá onde é que ele tá. Então abrange vários estados aí. Quais são os estados? Vamos lá. Pernambuco, que a gente já falou. O que mais? Alagoas. Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte. Eu acho que quase todos os estados do Nordeste. Do Nordeste, né? Ceará, Ceará, Piauí, né? Piauí, Ceará. E Maranhão. chega até um pedacinho de Minas Gerais também, né? A Caatinga Pega uma no parte norte, também. Eu acho que norte, pega quase, nordeste de Minas Gerais. se eu não me engano, é praticamente o Nordeste inteiro. É um bioma que ele faz fronteira com dois outros biomas brasileiros, é o Cerrado e a Mata Atlântica também. Tem fronteiras ali, área de transição entre esses dois biomas. Falou um ponto legal, Helry. Moacir, tem como a gente diferenciar o Cerrado da Caatinga? Tem. Na verdade, tem muitos pontos que realmente a vegetação fica bem misturada e nesses pontos é meio complicado de se trabalhar, mas a vegetação da Caatinga costuma ser bem mais tortuosa, costuma ser menor porte, né? Não portes tão grandes aí. Porque o Cerrado a gente tem aquelas diferenciações de cerradão, né? Tem umas características que no próprio bioma também a gente percebe bem a diferença. Mas para quem conhece, né? Para quem já é acostumado aí com não só as espécies arbóreas, mas também com cactos e tudo mais, quem já é de casa percebe logo no piscar de olhos, assim, vamos dizer, né? Eu não sou muito da Caatinga, não, eu sou mais da Mata Atlântica, mas aos poucos estou aprendendo. Fui para um simpósio lá ano passado, então cada vez também aprendendo mais. E tem muita coisa para se aprender de fato, né? Eu estava vendo uma curiosidade recentemente que tem uns cursos militares, né, do Exército Brasileiro que é justamente voltado para esse bioma da Caatinga. Eles fazem um treinamento ali, a pessoa saber se alimentar das raízes que tem ali, inclusive muitas delas que resistem até a incêndios florestais ali que acontece, né? Então resiste ao fogo, quando tem o mínimo retorno da água ali, da chuva, tudo volta a rebrotar naquela região, né? Tem espécies que são adaptadas justamente para esse clima mais seco e servem de alimento tanto para animais quanto para as pessoas ali. Pode mandar o chique-chique, né? E trabalhar hoje, quando eu falo trabalhar no geral, assim, seja servindo Forças Armadas, seja como engenheiro florestal, trabalhar na Caatinga é muito complicado, porque além de quente, tem muito espinho. Então, quem conhece aí a história aí dos cangaceiros, dos vaqueiros que trabalham dentro de Caatinga, é tudo coberto de couro, porque passa ali no meio e se não tiver coberto, sai todo rasgado. Total, né, cara? Imagina fazer um inventário numa área. É difícil. Não é qualquer um que topa, não. A questão da desidratação, para a gente que é do norte, que está acostumado já com uma umidade do ar muito maior, a consumir água a todo momento e vai para essa região aí, eu acho que sofre bastante. Bom, então a gente tava falando, né, que dia 28 de abril é o dia da Caatinga, o dia nacional da Caatinga, obviamente, porque também esse bioma só tem no Brasil, então só vai ter o dia nacional da Caatinga, dia 28 de abril. Esse dia, ele é em homenagem a uma pessoa específica, né, é o nascimento do João Vasconcelos Sobrinho, que é um dos pioneiros aí no estudo da Caatinga. Chegaste a estudar sobre ele, moça, na faculdade, assim? O que tu pode dizer pra gente do João? Pior que eu nem sabia, isso pra mim é novidade também. Então, eu achei curioso, né? Porque muitas vezes os dias dos biomas, eles são datas que são escolhidas aleatoriamente, vou colocar bem entre aspas, mas alguém escolhe assim. E o dia da Caatinga, ele é em homenagem ao nascimento do João Vasconcelos Sobrinho, né? Foi um cara aí que estudou bastante sobre a Caatinga, né? Inclusive, ele é um engenheiro agrônomo, que foi um dos fundadores da Universidade Rural do Pernambuco, né, Universidade Rural de Pernambuco, e introduziu uma disciplina chamada Ecologia Conservacionista. Foi a primeira disciplina com esse nome, né, no Brasil. Então achei bem interessante. Ele teve várias participações importantes aí na questão da pesquisa, né, do bioma, fundou a universidade, como eu falei,
O Jardim Botânico de Recife, foi ele que foi um dos fundadores também, né? E vários outros empreendimentos aí que ele participou nesse processo do estudo da ecologia ali na Caatinga. Então, bem legal, acho que uma merecida homenagem aí, né, para esse pesquisador, né? Dar a ele a data do aniversário dele, nomear o dia da Caatinga. Bioma que ele realmente viveu para trabalhar, né? E é um bioma já sofreu muita agrura aí ao longo da história, né? Acho que é um dos que mais sofreram, tem mais perda territorial aí, e é muito difícil manejar isso, tá? É muito difícil fazer o manejo do ponto de vista da conservação, de fato. Exatamente. Achei bem legal ter Quando a feito gente essa pensa em maneira. Caatinga, opa, Pode falar. o Moacir comentou aí sobre o cangaço, né? E tem algumas coisas que são muito características. Tem muita gente, eu já tive várias conversas aí, tem muita gente que não entende o que é a caatinga, não sabe que é um bioma, ou muito menos que é um bioma exclusivo do Brasil, tá? Eu acho que isso explica um pouco porque ele representa tanto o Brasil, por exemplo, em obras cinematográficas aí, obras literárias. Né? Quem já ouviu falar no Ariano Suassuna aí é um cara que escrevia basicamente a sua literatura de cordel ali, tudo baseado no bioma da Caatinga, né? Todas as suas histórias eram ambientadas ali. Quem já viu aí Lisbelo Prisioneiro? Na verdade, Lisbelo Prisioneiro não, o Alto da Compadecida, As se verdade. músicas passa Inclusive, as também. não, músicas do não Luiz Gonzaga, né? Praticamente tem uma é o que eu música ia para falar. para cada árvore. Exatamente. E Luiz Gonzaga foi famosíssimo, né? Apesar da época de 80, mas até hoje é considerado o rei do Baião. E várias músicas aí, acredito que grande parte aí se retrata na Caatinga, né? E conta a história, né, ali do que Conta, se passa. conta história. A gente tem um podcast bem legal sobre músicas, né? Com árvores, músicas com floresta. A gente cita várias músicas do Luiz Gonzaga e músicas do imaginário e popular brasileiro que citam muito, né? As espécies da caatinga, lá o próprio mandacaru, né? Cita aí as espécies da caatinga. O Moacir aí tem extrema propriedade para falar desse assunto. Quais são aí, Moacir, das espécies aí da biodiversidade da caatinga que a gente pode destacar pra galera aqui A desse momento? principal é o umbuzeiro, né? Espondia tuberosa. É uma espécie que é considerada sagrada no bioma, né, na Caatinga. Isso porque ela tem muitas propriedades, tem muitos usos. As raízes delas são utilizadas para comer, para remédio, folha. Então ela, vamos dizer assim, é a mais completa em relação quando se fala alimentação, a medicina. Então, de fato, se você falar do umbuzeiro na Caatinga, todo mundo, vamos dizer assim, meio que endeusa a árvore. E até o Luiz Gonzaga fez uma música também para o umbuzeiro, né? E dentre outras, a gente também pode falar da aroeira, que é a Astronion urundeúva, que é conhecida também por fins medicinais, que também é da mesma família do umbu. Tem a faveleira. Faveleira é uma que eu sofri, eu aprendi, eu conheci ela na rural, né? E ela tem um espinho que quando fura você, se você não tiver assim, tiver propensão a toxicidade dela ser mais forte, até incha o dedo. Dependendo da quantidade de furo, pode até dar piorar a situação. Mas eu mesmo já sofri com ela lá, porque a gente ia fazer coleta de campo, que eu era monitor, e eu me furava nela, era complicado. Tem outro também que eu gosto muito, que é a amburana de cambão, né? Que ela tem eu acho lindo o tronco dela o ritidoma. O ritidoma dela é muito bonito, né? Tiver a foto aí para mostrar ela, ela é a Produção tá inserindo aí na tela. comífora Leptophilus. Eu não lembro muito bem não, mas é alguma coisa assim o nome. Sim. É meio complicado, né? E daí vem a amburana cearensis, né, que também é outra nativa, tem o angico, né? Que também é muito conhecida, uma espécie muito conhecida. E também Espécie tem a madeireira. própria catingueira, que é uma espécie que hoje é até utilizada aqui no próprio Recife, né, na região metropolitana, para arborização urbana, a própria catingueira, que é a Cesalpinia piramidalia, que era do mesmo gênero do pau-brasil, inclusive as folhas até lembram. Eu acho bem Isso eu tô comum, falando em né? relação a árvores, né? Eu acho bem comum, geralmente, as árvores de clima mais seco, né? Como o caso da caatinga, o próprio cerrado, a savana também. São árvores, assim, que elas vão tentar se proteger de todas as formas, né? Então, são árvores que geralmente vão ter espinhos, vão ter a casca mais grossa, vão ter os galhos retorcidos, né? Então, eu acho que Um lenho muito denso também. por motivos diferentes, né? Mas eu acho que
essa grande representatividade da caatinga também tem esse simbolismo de resistência, sabe? Até parece assim uma ironia da natureza, né? Essa questão da resistência do povo, do sofrimento de algumas pessoas que moram em determinadas regiões, né, do Nordeste, com essa associação que a gente faz das espécies florestais, né? Se eu estou viajando aqui, estou filosofando, não sei qual a opinião de vocês em relação a isso, mas eu faço essa associação, assim, sabe? De ver como uma planta também é um símbolo de resistência, né? A Porque própria, não é a gente fácil, tem né? uma aqui falando até da densidade, que é bem comum, essa densidade das árvores, realmente tem uma madeira bem densa, né? A gente tem uma aqui que se chama Baraúna, que é a Schinopsis brasiliensis, que é outra da família Nacardiácea, e o pessoal chama ela aqui por causa da densidade de pau pra dar em doido. Aí quando você vai no, vai no interior e escuta isso, já sabe que é a Baraúna, né? Entendi. Aqui no norte, que a gente fala aqui de pau de dar em doido, né? Pelo menos meu pai fala muito, é maçaranduba. Pronto, aqui tem maçaranduba também. Mas essa, eu não sei, só pesquisando pra ver qual é a mais dura das duas, viu? Ou batendo na cabeça de um pra ver qual é o que... Faz um teste. Se alguém quiser se candidatar aí. Essa gente inventa cada coisa. Envie e-mails Galera, para isso que contato. o arroba- Ah, Isso que o Lucas falou, acho que faz total sentido, sabe? Principalmente para mim que conheço a Caatinga só por ler alguma coisa ou por ver aí as produções cinematográficas brasileiras aí que se passam no bioma. Mas, de fato, as espécies, as músicas também que falam dessas espécies, o próprio Mandacaru aí, né? Sério Jamacaru, que é uma cactácea, né? Que é muito utilizada porque ele consegue reter água ali e consegue florescer por conta dessa reserva aí, mesmo no período mais seco. Então, isso mostra realmente a resiliência do bioma. Essa questão do fogo que eu falei, né, que é muito comum ter queimadas aí no bioma, e tem muitas espécies que elas simplesmente, depois que passou todo aquele problema ali do fogo, todo incêndio, ela vai rebrotar depois ao mínimo contato com a água ali, né, numa situação um pouco mais favorável. Então, mostra realmente a resiliência e essa alusão com o povo aí fica uma questão mais poética e a gente sabe que de poesia o bioma está cheio aí, né, para ser falado. é verdade. A gente fez uma pesquisa aqui, né, mais ou menos, de quantas espécies de plantas são identificadas hoje na Caatinga. A gente sabe que isso está sempre atualizando, né, Moacir? Vez ou outra alguém descobre uma espécie nova ou uma variedade nova de planta, né? Mas hoje, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a Caatinga possui 4.963 espécies de planta, né? Sendo que 827 dessas espécies têm o seu estado de conservação conhecida e 30% estão sob alguma categoria de ameaça de extinção. Então, isso aí que o Harry estava falando, né? Da resiliência das plantas, né? Delas resistirem e tudo mais, né? É um bioma que também é muito afetado, né? Moacir, o que tu tem para falar pra gente em relação a isso, cara? Porque a gente fala muito no Brasil sobre a Amazônia, até sobre o Pantanal, né? A Mata Atlântica também praticamente foi totalmente extinta, mas a gente não escuta falarem tanto, né, sobre a vulnerabilidade da caatinga. O A que tem caatinga, para falar pra gente aí, já que está mais inserido aí no bioma? ela tá num processo forte aí já de desertificação, né? Infelizmente, já tem uma projeção, eu não sei exatamente o tempo aí que estão projetando, mas daqui a um tempo já está sendo considerado que a Caatinga se tornará um deserto. Inclusive assim, a gente sabe que todos os biomas, toda a vegetação hoje vem sofrendo, mas aqui um dos problemas grandes que a gente tem é a questão do polo gesseiro, que se utiliza muito dessas espécies no interior, principalmente na parte de sertão, né, descontrolado, às vezes sem um controle de fiscalização, um controle de licenciamento ambiental adequado, né, que deveria ter, né. Outra também que a gente vem passando seria a inserção de algumas espécies invasoras, como é o caso da algaroba, que a algaroba é uma espécie que hoje se estabeleceu muito bem na Caatinga e alguns adoram e outros odeiam. É aquela história porque ela é uma espécie que se adapta bem por isso, tipo, você passa lá, vê uma cidade, às vezes, um matagal cheio de algaroba, né? Mas o pessoal gosta, não, alimenta gado, não, dá sombra, é melhor do que nada, aquela história que a gente já conhece, né? Uhum. Mas realmente é um bioma que tem que ter cuidado e a gente sabe toda a dificuldade que ele mesmo já possui, apesar de toda a resiliência, mas como qualquer outro vem sendo devastado no interior. Principalmente, tem muita pobreza também. A gente sabe que pessoas que passam pela necessidade de não ter o fogão, a gás, tudo mais que a gente sabe, precisa de estar retirando aquela lenha para fazer carvão,
para consumo, para sua comida, para seu dia a dia. Então, é meio complicado de falar, né? Sabendo que não é dificuldade, né, não é só em relação a empresas, a indústrias, a Paulo Gesseiro, mas também de pessoas que necessitam de fato. E assim, a gente não tem como julgar isso porque a gente tá aqui no conforto e quem tá lá passando fome, precisando de uma lenha para esquentar uma comida, tem que fazer por onde, né? E tem muita coisa que a gente acaba sendo meio que invisibilizado pela mídia, né? Justamente porque envolve uma parcela pequena da população. Uma curiosidade sobre esse bioma é que 85% das fontes de energia eólica, por exemplo, aquelas turbinas de energia eólica, são concentradas nesse bioma, na Caatinga. Verdade, é verdade. Tá? Outro ponto, e outro ponto que também está chegando hoje com muita força é a energia solar, né? Então, as usinas de Sim. energia solar, hoje está muito forte a implementação de energia solar aqui no interior também. E tu vê isso E como uma coisa é muito bom a positiva? energia eólica, com certeza a gente. Ó, veja, eu já peguei 2 projetos aqui de energia solar e foi uma supressão relativamente alta, viu? Então, assim, é interessante, mas acaba que tem que ter supressão, né? Eu já recebi proposta para 3 hectares de mata fechada de Caatinga, que não acabei Aí é fazendo, complicado, mas, né? assim, a gente já sabe como tá a situação. Tem os pontos positivos, mas é questão até de PRAD, de executar um plano hoje de recuperação de área degradada, ou até um plantio mesmo em Caatinga é muito difícil, é muito complicado por acessar água. Então tem que saber como trabalhar, tem que saber como manejar e se ver, assim, em relação a ambiental, se vale mesmo a pena estar fazendo isso. Se vocês procurarem aí, tem várias notícias de empresas, grupos grandes, tanto essas concessões de energia eólica, que também tem um problema justamente com a supressão de área, isso afeta a fauna, por exemplo. Tem um vídeo que a gente fez aqui no Florestal Brasil, que fala sobre os PANs, que são os Plano Nacional de Conservação de Espécies, né? E a fauna, flora, tudo. Tem uma espécie que é desse bioma da Caatinga, que é o soldadinho do Araripe, Antilophia borkemani, é justamente uma espécie que está diretamente ligada. Tem um plano de ação nacional só para essa espécie, para a conservação dela, né? A preservação dela, justamente porque ela é uma espécie que está diretamente afetada por conta da instalação dessas usinas eólicas aí. Tá? Mas Então, isso é é. um perigo. Tem muita gente que é afetada justamente por conta dessas instalações, mas é uma parcela pequena, então acaba sendo invisibilizada. É um problema que pouca gente fala, né? Essa espécie rara é o quê? É um pássaro? Não peguei isso que tu É falou. um pássaro. Um pássaro. É um pássaro. O que? Ele se choca contra o catavento gigante, é isso? Não necessariamente isso, mas a supressão dessa área que é o habitat dele, né? Ah, entendi. É uma área que uma extensa faixa aí onde se concentra, né? Por exemplo, só a título de referência, 90% das usinas, das torres ou usinas, né, turbinas de energia eólica estão concentradas no Nordeste e 85% só na Caatinga. É, isso é bem preocupante. Eu falei isso porque tem algumas regiões que tem esse problema dos pássaros irem e se chocarem contra as pás das hélices, né? Por isso que eu perguntei. Então é um bioma realmente que é muito vulnerável em muitos aspectos, né? Já não é fácil uma planta, como a gente sabe. Toda planta precisa de luz, solo e água, né? E tanto o solo quanto a água da Caatinga não são as mais abundantes, né, em nutrientes. Então, realmente essa resiliência das espécies é muito. Agora, só por importante. curiosidade, né? A gente, assim, muitas pessoas acham que o solo da Caatinga não é rico. E é muito ao contrário. Ele é mesmo? considerado um dos solos mais ricos do E Brasil. nutrientes. Sendo que Olha só. e nutrientes, sendo que justamente o maior problema é água. Sendo que muita gente não sabe, né? Porque Eu não sabia, pensa não. que justamente Eu achei que era um solo mais pobre Assim como tem gente que em pensa que os nutrientes, assim. nutrientes. Assim como tem gente que pensa que o solo da Amazônia é rico. Sim. Já é o contrário também. É o contrário. Exatamente. O solo da Caatinga é muito raso, né? E devido a isso também, talvez, além de ser raso, é compacto. Aí, devido a essas características, a dificuldade de entrar água, de entrar matéria orgânica, ele mesmo seja difícil de ter nutrientes nele por causa disso, né? Já a Amazônia é o contrário, por lixiviar muito e ser um solo mais poroso, é que torna ele pobre, né? Então é um o contrário do outro, de fato. Já que tu Realmente. falou que é um solo raso, eu vou perder essa entrada aqui.
Mas um dia já foi muito profundo, porque alguns estudos, né, algumas referências Ah, afirmam que o solo da Caatinga, Lá vem besteira. no passado, antes da era glacial, era o fundo do mar, ah, né? Então tem isso quer dizer. registro nas cavernas, né, que tem lá, então É, próprios fósseis que são encontrados na região demonstram isso, que era o fundo do mar ali. de fato. Isso foi. Eu achei que o Harry ia jogar Não, inclusive já uma foi piadinha mar, aqui. foi mar, depois virou uma floresta tropical, muito no passado, isso já foi uma floresta tropical, até virar a Caatinga que a gente conhece hoje depois da era glacial. É mesmo, é? Massa. E assim, Para quem trabalha com paleontologia aí, é um lugar riquíssimo, né, em fósseis ali na região. Tem muito pintura rupestre, né? Ali, na verdade, Caatinga e Cerrado tem muito isso de pintura rupestre. Sim, é na Caatinga que tem aquele museu acho que é as árvores de pedra, alguma coisa Não. assim. Sim, é a floresta. Floresta Eu petrificada, não né? lembro eu não lembro se é Caatinga ou se é Cerrado. Que eu até fui, parece que é no Piauí. Essa daí é bom a gente conferir para ver se. será que alguma relação ainda com a época da Pangeia ou não? Isso já foi bem depois. Eu acredito que foi depois. Já bem depois, né? Pangeia é muito antes disso, né? É... Tá pesquisando aí, Harry? Tô dando uma olhada onde fica esse parque da floresta petrificada aqui. Eu acho que é no Cerrado mesmo. Isso, deve ser. Vê isso, né? No Piauí. Eu acho que é. Eu já vi que tem a floresta fossilizada, que é no Tocantins, mas eu lembro de ter feito um outro Teve um tempo desse aqui, olha aqui. que. Como não encontrar, né? Tá aqui, olha, no próprio Florestal Brasil. Olha aí. O melhor site de conteúdos florestais do Brasil. É o Geoparque Araripe. Eu fiz um reel sobre isso, só que Araripe. sumiu da Exato. cabeça aqui. Que é no Ceará, é a Floresta Petrificada do Cariri. Exato. Tem esse também, verdade. Então não é na Caatinga. Não, esse é na Caatinga, né? Ah, É é na O Caatinga. Caatinga. outro Ah, que tá. não é, o outro é Piauí. Olha aqui, inclusive uma curiosidade, agora além do próprio site aqui, é bom deixar na descrição, que o link da matéria vai estar na descrição para quem quiser consultar. Esses lugares abrigam fósseis, esse Geoparque Arari, abrigam fósseis de dinossauros como na cidade mineira de Uberaba, serra e lagunas de água salgada, com registro de micro-organismos marinhos de 3 bilhões de anos. Faz um tempinho aí, né, que já foi mar. Tem uma cara já. Massa. Legal. O que mais tem de curiosidades aí da Caatinga pra falar da galera? Eu também queria que a gente falasse um pouquinho sobre cultura também, né? A gente falou um pouco das músicas, mas tem muito mais coisa, né? Pra gente abordar culturalmente aí e de curiosidade pra trazer sobre a Caatinga. Vamos fazer uma rodada aí, cada um falar, por exemplo, uma música, um filme, uma curiosidade. Eu acho interessante, assim, o Harry falou em algum momento aí sobre essas espécies que acumulam água e a gente realmente lembra logo dos cactos, né? Mas a gente pode lembrar também de algumas como a ceiba, né? Que ela tem chamam de barriguda, que ela acumula água, né? E é comum da caatinga também. E também a que eu falei também, um umbuzeiro, que ela acumula água na raiz, né? Então quando você tira ali a raiz do umbu, ela parece uns iames, assim. Se procurar saber. Então, duas espécies que, exceção dos cactos, né? Uhum. Justamente possui esse acúmulo de água em outros locais também. Porque, na verdade, os cactos não têm lenho, né? E os cactos, eles possuem justamente aquilo que muita gente não sabe, mas o espinho do cacto é uma folha modificada, né? Então, ele modificou ali a sua estrutura para evitar justamente a perda d'água para o ambiente. Exatamente. Harry, fala aí Vou uma falar aqui curiosidade, um filme, uma música sobre a Caatinga. Vou falar uma curiosidade de um negócio que muita gente já ouviu falar e, por exemplo, eu ouvia minha infância toda e até eu ver eu não sabia o que era. Meu pai sempre falava, né, que era o preá. Então, é muito comum aí no bioma, né, na Caatinga, que O pessoal parece um gosta muito. porquinho da Índia, mas não é um porquinho da Índia, tá? O Lucas, que tem um porquinho da Índia, aí não é o mesmo preá. É primo dele. Pessoal come preá por aqui bastante, viu? O No Lucas tem. interior é prato requintado, viu? Mas é permitido comer? Como é que... Que eu saiba, ela é nativo, né? Eu acho que não pode, não. Mas aqui, o pessoal come de tudo, velho. Eu já vi comer teju, né? Já vi Mas é comer. tipo aquele negócio, será que o povo daí. É bom verificar, né? Tem algumas legislações aí, a lei de crimes ambientais, e tem algumas comunidades que podem fazer o consumo, Exatamente, é isso que eu ia também dizer. se for por questão Comunidades, né? cultural. Exatamente, verdade.
Como subsistência, né, ou como cultura, algumas espécies realmente são permitidas, mas ainda assim há regras, né? Mas eu vou dizer Conhecida sobre para uma isso. comunidade indígena que eles não podem comer uma tartaruga, um macaco. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Inclusive, falando de bicho, né? A gente, só lembrando aí, um dos grandes sucessos aí, asa branca, né? Que é uma ave, Sim. né? Nativa da Caatinga, e que o próprio Luiz Gonzaga fez a música dela, e nessa música é que ficou famosa na voz e da autoria dele, mas que descreve bem aí a Caatinga. E o outro é o Assum Preto, que é outra música que também é dele, também é de um pássaro, né? Inclusive fala sobre o sofrimento que o bichinho passa, porque ele diz que furaram os olhos do Assum Preto para ele assim cantar melhor. Então, o pessoal antigamente, eu não sei se ainda faz hoje, mas furava deixava ele cego, porque, segundo eles diziam, melhorava aí o canto do pássaro, né? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Eu falei sobre isso, né, da parte da cultura, e esses dias eu tava reassistindo no Canal Brasil, tava vendo um filme que eu assisti há bastante tempo, que é um filme chamado Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Não sei se vocês já viram esse filme, mas esse filme tem uma história muito curiosa, né, porque ele, na verdade, não foi concebido inicialmente para ser um filme, né? Eu participei há muitos anos atrás de uma oficina de cinema, quando eu morava em Belém, com o diretor desse filme, que é o Marcelo Gomes, o diretor desse filme. E ele estava produzindo um outro filme, né? Que se passava ali na Caatinga, no sertão, né? Em vários lugares do Nordeste. E ele contou, né? Durante essa oficina, de que quando ele estava fazendo a pesquisa de locação para o filme original, que o nome do filme original era Cinema, Aspirinas e Urubus, né? Esse era o filme que ele estava produzindo. Só que durante essa viagem dele de locação, ele foi capturando, né, fazendo fotos e filmes, né, vídeos de várias áreas onde ele queria gravar, né? Então vamos gravar um plano aqui, vamos fazer um negócio aqui. E isso viajando, fazendo uma viagem de carro, ele e o resto do pessoal da produção. E ele contou na oficina, né, que ele tinha tanto material em vídeo dessa viagem dele pela Caatinga, que ele ficou pensando assim, putz, eu não vou desperdiçar esse material todo aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com tantas imagens tão bonitas, né? Como o Moacir tava falando do pôr do sol, né? Aquele pôr do sol, assim, aqueles planos abertos, assim, que ele fazia. E no final ele tinha todo esse material, e aí ele ficou pensando, pô, o que que eu faço? E a partir das imagens, ele criou um filme, que é esse filme que eu falei, Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Nem tinha reparado. Quando saía que me caiu a ficha da frase que estava escrita. Viajo porque preciso, volto porque te amo. E o filme, ele é só narrado, se eu não me engano, quem narra é o Irã de Santos, que narra o filme, fez Tropa de Elite, né, fez novelas, tá, um baita ator brasileiro. E o cara narra, e a história que eles criaram em cima disso é de um cara que ele tá viajando, fazendo um trabalho, o cara é geólogo, então ele tá fazendo um estudo, né, na área ali no Nordeste, né? E esse cara que vai filmando as coisas, e ele vai contando, narrando a história de uma separação que ele teve recente com a mulher dele e tal. Então, tipo, o cara tinha acabado de se separar e foi viajar a trabalho, sabe? Então o filme é, tipo assim, ele refletindo com ele mesmo e só as imagens da paisagem, cara. Então o filme, assim, pra quem gosta da paisagem da Caatinga, eu recomendo muito, né? Porque é bem interessante a forma como foi feito, né? Esse filme foi, assim, um processo inverso, né? Primeiro filmaram, depois eles pensaram na história, e deu super certo. Se você assiste o filme sem saber que foi essa história, tu acha que o filme foi concebido assim desde o início. Muito massa. Já tá na assim, lista. recomendo. Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Marcelo Gomes. Outro filme que retrata bem, agora que tu falaste, eu me lembrei de um que retrata bem também a realidade da Caatinga, né? As locações, mostra bem, assim, uns planos bem legais. Um dos melhores filmes brasileiros já feitos, que é Bacurau. Então... Eu gostei. O Harry gosta de me provocar, cara. Minha esposa assistiu 3 vezes já. Nem é na O Caatinga. Lucas é muito Bacurau, né, Bacurau. É na Caatinga, eu acho que é na Eu não Caatinga, gosto. velho. É na Caatinga, ele se ambienta naquele local. É ali. aquela cidadezinha bem Bacurau. pacata, assim, bem de interior mesmo, né? E até mostra os planos assim aéreos, né? Mostra muito bem como é a vegetação ali, o negócio espaçado. Ele passa aquela sensação de realmente é quente e seco ali, meio desértico, então passa bem essa. A gente tava falando de curiosidade aqui também, o Lucas falou do filme. Vocês lembram do mascote da Copa, eu acho de 2014, não foi a Copa aqui no Brasil? O Leco. Era um tatu? É um Era um tatu, tatu-bola. e também é muito típico da Caatinga ali, que é o peba, que eles chamam, né? Uma espécie de tatu, Ah, tatu-bola é também. o Peba, é? Eu acho que é o Tatu Bola.
É o Tatu Eu Bola. lembro do nome, que era Fuleco, né? É, Tatu Bola. O O moleque é mascote um da Tatu Bola. Copa, Mas tem o Tatu Peba também de lá. mascote da Copa do É. Futebol tem que ser o Tatu Bola, né? Sim. É boa. Não fazia Só que eu sentido ser lembro, o tem, Tatu. tem um comediante que ele é bem famoso, o Zé Lezinho aí, desde a época da Escola Belezinho. Profissional do Mundo. E ele, eu lembro dele criticar isso. Ele, tanto animal para escolher, vocês escolheram um Peba. Por isso que apoiou no 7-1, né? Porque o Peba, quando tu dá um grito, ele se toca no buraco. Como é que E vai falando ainda de obras, né? Obras literárias. Eu li dois, na minha fase ainda de escola, né? Pra quem gosta de ler livros aí, tem Vidas Secas, né? Que é conhecido, até tem o filme e tudo mais, mas o livro, pra mim, bem melhor. O livro é emocionante. E o outro que eu gostei muito também, eu acho que até prefiro ele e a Vidas Secas, é o 13. Eu acho que é Raquel de Queiroz. Então, Isso eu não... foram dois livros assim que eu gostei muito, né? Na época que eu engolia livro, né? Hoje eu dei uma parada. Mas vale a pena. Eu acho que é Raquel de Queiroz. Eu não tô lembrado direito, não. Depois eu confirmo aqui. O filme do Vidas Secas, ele é um filme já meio datado, né? Bem antigo e tal. Então, é pra quem gosta mesmo de ver coisa mais antiga, né? Eu acho que merecia até, inclusive, Quem quiser que conhecer o refizessem. livro aqui, quem quiser conhecer os livros aí que o Moacir recomendou, a gente vai colocar o link na Amazon, se a gente encontrar o livro, aí você adquire o seu livro aí e ajuda ainda o Florestal Brasil de quebra aí, sem nenhum custo adicional para você. Clica pelo nosso link. Bom, galera, então, muito obrigado aí, Moacir e Harry, pela participação em mais esse episódio. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você é da Caatinga, deixa seu comentário aqui também, porque a gente também tem uma surpresa, né, Harry? Que a gente pode fazer pra Tem uma galera. surpresa aqui. Para quem chegou até aqui, vai ter uma surpresa. É isso aí. A primeira pessoa que comentar nesse comentário uma palavra específica, qual vai ser a palavra que a gente vai colocar? Uma palavra-chave aí. Coloca aqui Nidósculo Esquece Folhos. Quem acertar aí. Aí nem eu ganharia. É o nome da faveleira, viu? Pra quem não sabe. Faveleira. Então tá. Então quem Pode ser comenta- faveleira. Faveleira, então. Então a primeira Faveleira. pessoa que comentar Faveleira vai ganhar um prêmio exclusivo do Florestal Brasil. Qual vai ser o prêmio, Harry? O Harry que falou qual vai ser o prêmio. Vai ser uma caneca que muita gente pediu, mas a gente avisou que ia parar de produzir. Mas para quem não tem, vai ter mais uma chance agora de ganhar a sua caneca Biomas do Florestal Brasil. É isso aí. Essa caneca não é fabricada mais, tá? Então, essa é realmente só pra quem tem. Exclusiva. Edição limitada. Exclusiva, edição limitadíssima, porque ela realmente não é uma fabricada. E então, quem comentar, a primeira pessoa que comentar aqui, Faveleira, vai ganhar essa caneca exclusiva do Florestal Brasil. Tá bom? Mais um. A primeira, não é todo mundo que comentar, pelo amor de Deus. A primeira pessoa que comentar, né? O primeiro comentário que escrever Faveleira aqui nos comentários vai receber essa caneca. Pra gente saber se vocês ficam até o final do podcast. Pra saber se vocês ouvem até o final, se vocês assistem pulando os vídeos. Inclusive, vão lá nos outros episódios, vai que de repente vocês perderam alguma outro sorteio que ia acontecer por lá, para vocês verem. Tem que ficar até o final dos episódios aqui. É isso aí. Então, galera, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente em todas as redes sociais, também seguir o Moacir lá no Identificando Árvores. Todos os links estão aqui na descrição, inclusive todos os links do que a gente se baseou para fazer esse episódio aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, galera.